tô pensando aqui o seguinte, né? A gente vive num sistema, um sistema monetário, ele não faz sentido na real. Quando a gente fala de débito, quando a gente fala o quanto existe de dinheiro em circulação, o dinheiro ele não é a carne do sistema. O dinheiro ele é débito. O dinheiro é débito. Se existe tanto dinheiro, existe tanto débito. Porque você pode pegar aquele dinheiro e trocar por coisas reais. E se a gente vivesse num sistema em que as coisas elas têm atribuídos a ela um valor intrínseco. Então, um imóvel, ele tem o valor intrínseco do imóvel. Aquele valor intrínseco do imóvel, na hora que ele é transferido por venda, ele é trocado por esse valor etéreo, que é o dinheiro, que depois ele vai se materializar de outra forma. Se ele comprar um carro, se ele comprar um outro imóvel menor, se ele viajar e pagar as despesas da viagem, ou seja, o que a gente tem, se a gente for quantificar que produtos e coisas têm um valor intrínseco e que o trabalho tem um valor intrínseco e o custo do trabalho é o indexador do valor do trabalho, é o custo da vida, é o prover da vida. Então você fala assim, olha, um cara ele trabalha 8 horas limpando o chão de um hospital. Qual que é o valor intrínseco desse trabalho? Ou é mais complexo de analisar. Mas se você for pensar, olha, quanto que custa, quanto que o dinheiro tem que ser consumido, o dinheiro tem que desaparecer, o valor vai desaparecer porque ele vai virar comida, e ele vai virar energia elétrica, e ele vai virar produtos perecíveis que vão desaparecer. Teatro, uma peça de teatro é um dinheiro que desaparece. Ele era uma casa, virou um dinheiro etéreo que poderia se materializar numa maçã. Esse dinheiro ia desaparecer porque o valor intrínseco da maçã se deteriora ao longo do tempo, enquanto que uma peça de teatro, por quanto ilumine a alma, é o fim do ciclo de vida daquele dinheiro. A questão é, a gente precisa ter uma reserva de dinheiro que não tenha um correspondente em bens. A gente precisa que as pessoas tenham uma reserva, porque basicamente é isso, né? Por que você tem a ideia de você guardar dinheiro? Porque o guardar dinheiro é o que vai te dar segurança se você não conseguir gerar mais dinheiro. Ou é o que potencialmente pode fazer você ganhar dinheiro sem fazer nada. Esse é um dos ralos do sistema. O sistema não tem como... A piscina não tem como encher porque tem um ladrão ali que vai sempre criar essa escassez. Porque a gente trabalha numa ideia de escassez. Se não faltar, a pessoa não trabalha. Se a pessoa não tiver que dar 30% do salário dela para morar, ela não vai, ela vai ficar indolente, ela vai não sei o quê. É nesse mundo que a gente vive. Essa é a nossa realidade financeira. Nossa realidade financeira é uma usura totalmente gamificada hoje em dia. É vista quase como apostar nos cavalos, saber apostar na bolsa ou saber jogar blackjack. É de uma baixeza infinita, de uma frieza infinita.
E é em cima de nada, em cima de um dinheiro que é inventado, basicamente. Porque basicamente todos os bancos centrais são controlados pela mesma empresa. O dinheiro precisa mudar. O dinheiro precisa ser outra coisa. A gente precisa começar a falar sobre isso. O dinheiro tem que ser outra coisa. O dinheiro global tem que ser outra coisa. O dinheiro global tem que ser um bem da coletividade. E a maneira como esse dinheiro é injetado na coletividade tem que ser repensado completamente. Tem que ser completamente repensado. A gente não vai evoluir economicamente no mundo enquanto o sistema econômico e financeiro for controlado por uma empresa privada e completamente opaca aos seus mecanismos e aos seus modus operandi, ao seu modus operandi. É isso, o dinheiro precisa mudar, a gente precisa repensar o dinheiro, que a gente entenda o valor do serviço como o consumo natural que uma pessoa tem. Essa tem que ser a baliza. Qual que é a baliza? A baliza é o que você precisa, quanto custa aquele trabalho. Aquele trabalho custa quanto precisa para aquela pessoa viver. E aí todos esses gargalos que a gente vive, todos esses gargalos, o gargalo imobiliário, o gargalo parental, o gargalo cultural, porque tem essa também. A gente acha que a gente tem acesso à cultura porque a gente tem patrocínio. Não, a gente tem acesso a dogma, a cultura de baixo nível. A gente tem acesso ao nível mais baixo de cultura, o nível mais ausente mais privado de autoconhecimento. O único jeito de mudar é mudar o dinheiro. Para a gente mudar o dinheiro, a gente tem que mudar o entendimento sobre o que é, quais são os extremos de bem-estar que a gente pode ter. Quais são os extremos de qualidade de vida que o ser humano pode tolerar, que seja ok tolerar. E para onde a gente está indo? Porque a gente não pode chegar também, falar que a gente quer desenvolvimento, só que quando vai lá e resolve uma questão que emanciparia a humanidade num determinado aspecto da vida, como por exemplo, uma lâmpada que não queima nunca. Porque chegaram nessa fórmula da lâmpada que não queima nunca, ou do vidro que não quebra. Parece que todo mundo sabe, é um segredo conhecido na indústria, que acho que é cobalto. Se colocar um pouquinho de cobalto na mistura, o vidro se ele cai no chão, ele amassa que nem um sabonete. Se toda vez que a gente chega nessas singularidades tecnológicas, a gente tem que ocultar, e a gente está vivendo num ciclo eterno de privação controlada. A gente poderia ter energia grátis, a gente poderia ter lâmpadas eternas, a gente poderia ter arroz e feijão para todo mundo. Quanto custa ter arroz e feijão para todo mundo? Então pronto, é isso. Quanto que custa todos os tratores, quanto custa para manter, qual o tamanho da mão de obra para fazer arroz e feijão para o Brasil inteiro? E vamos encerrar o assunto de arroz e feijão. Quanto que custa para a gente ter vaca para alimentar o Brasil de vaca? Quanto custa? Qual é o real gargalo? Quanto custa? Quanto custa para dar casa para todo mundo? Porque eu acho que essa é a questão. A gente não vive num sistema que é feito para dar certo, para evoluir. A gente vive num sistema que é desenhado para concentrar
obrigatoriedade com determinado grupo. Quando a gente fala que o mundo tem não sei quantos trilhões em débito, é débito com quem exatamente? É débito com o órgão emissor de dinheiro. E o órgão emissor de dinheiro é uma empresa privada controlada por uma família dinástica há mais de quase 200 anos. É um fato. Só isso. Essa economia não tem como funcionar. Não tem como dar certo. O que eles têm é aumentar a esse ponto num nível quase de fetichístico, né? Fetíchico, não sei como fala. De aumentar o tamanho do abismo entre eles e as outras pessoas numericamente. Porque agora eles têm 18 trilhões de assets, não sei o que lá. 18 trilhões. Como é que você materializa 18 trilhões? Não tem como. É só, nessa altura do campeonato, é só assim, o sistema nem teria como pagar esse valor nunca. Em 1 milhão de anos o sistema não conseguiria. Eu, fazendo logo aqui, fazendo site, eu ia ajudar a pagar essa dívida? Eu ia conseguir zerar essa dívida com os Rothschild? Nunca. Ninguém nunca conseguiria. Então vamos aceitar, nessa altura do campeonato, o débito, que era uma coisa que foi passada pra gente como algo natural do sistema econômico, né? O juro, o débito, não sei o que lá. De repente a gente acostumou que isso é natural. De repente ficou normal que em cada transação vai um pouquinho de dinheiro para o mesmo grupo econômico. Todo mundo comprando e pagando em crédito, débito, e cada transação vai mais dinheiro para esse mesmo grupo econômico. E que ele gasta muito menos do que ele ganha, eternamente. Então esse sistema é um buraco negro de dinheiro. É como está sufocando o desenvolvimento. As pessoas poderiam estar construindo mais casas, poderiam estar vivendo melhor, poderiam estar estudando mais, mas é esse o nível de burrice dessas pessoas. É gente burra e é gente cruel que está fazendo isso porque gosta, porque acha da hora que todo mundo viva na miséria, acha da hora que os Goyen vivam na miséria enquanto eles estão bem. É parte da graça de ter poder infinito você assistir a miséria alheia para essas pessoas. É só isso. É um breve ensaio sobre teoria econômica e sobre, cara, ninguém entendeu dinheiro até hoje. Bitcoin foi uma palhaçada. E eu não sei como todo mundo caiu, porque eu ouvi a primeira vez, eu falei, o quê? Ele vai ficando cada vez mais difícil de encriptar. Cara, faz um sistema encriptado em blockchain, acabou. Não precisa cada vez... Imagina gastar memória para criar uma criptografia mais complexa. Que bobagem, que coisa idiota, que ideia idiota, que marketing stunt vagabundo. Como que isso colou, mano? Como que agora ficou normal todo mundo inventa a própria moeda? Mano, chegamos num manicômio coletivo social. O que a gente tá fazendo? O que a gente tá fazendo, mano? É isso aí. Falou.